Ô Silvia, eu quero ainda tratar com você de um assunto interessante, que é o país pertinho da Argentina, mas que não é a Argentina, o Uruguai. O Uruguai que a gente fala pouco porque é um país de uma política muito tranquila, estável, não tem grandes escândalos, mas temos um aqui para a lista. Na última semana, uma tradicional publicação uruguaia divulgou áudios do então chanceler Francisco Bustillo conversando com sua assessora. Ambos tentavam encontrar uma maneira de encobrir uma ilegalidade que o Ministério das Relações Exteriores havia pressionado o do interior para que produzisse de modo express um passaporte para um uruguaio em apuros em Dubai. Vamos mostrar, Paty, o que escreveu a Silvia Colombo? Eu estou pegando o que escreveu a Silvia na Folha de São Paulo. Aí, olha, como mostrou a Silvia, então, esse uruguaio estava em apuros, mas sabe por quê? Porque se tratava de um narcotraficante condenado e foragido da justiça. Silvia, conta melhor essa história para a gente, então. Um escândalo muito grande para as dimensões do Uruguai, é isso? Exatamente, eu até comento aí, e estava comentando com amigos uruguaios, que o último grande escândalo, entre aspas, que aconteceu no Uruguai, na história recente, foi o fato de um vice-presidente do Tabaré Vázquez ter usado um cartão corporativo, parece que meio por engano, mas para comprar uma bermuda e um carregador de celular numa viagem. E esse cara perdeu o cargo, teve que renunciar, enfim. O Brasil é outro nível, né, a corrupção. Esse foi o último, o mais recente. E agora o que a gente está vendo é justamente isso. Ainda não está totalmente esclarecida a situação, parece que é um crime de dimensões aí transnacionais, né, porque envolve um passaporte expedido pelo Paraguai para que esse traficante uruguaio escapasse da justiça uruguaia e viajasse a Dubai. Em Dubai, foi constatada a irregularidade da documentação dele e ele foi preso. No seu histórico, na sua ficha pregressa, consta que ele trabalhava como trabalhava. Ele era um narcotraficante e fazia mediação entre grupos criminosos como o PCC, grupos da Bolívia, grupos na Argentina e no Uruguai. E ele era jogador de futebol de um time boliviano. Enfim, era uma espécie de semi-personalidade ali. Quando se descobriu que ele estava preso em Dubai por conta de um passaporte falsificado, o ministro das Relações Exteriores, que tem muitíssimo cacife, é um homem muito respeitado pelo Itamaraty, pela chancelaria argentina, ele é um homem com bastante carga, assim, não é um inexperiente. Mas ele se mostrou bastante preocupado com a prisão desse narcotraficante, e o que vazou pela revista Búsqueda foram áudios em que ele fala com uma funcionária dele sobre como dar la vuelta, como dizem eles, né? Como é que a gente dá um jeitinho nisso? Vamos falar com o ministro do Interior, vamos falar com o ministro da Comunicação, alguém precisa dar um jeito nisso para que isso não transborde. Bom, essa funcionária se sentiu metida numa enrascada muito grande e decidiu divulgar esses áudios. E desde então já caíram 3 ministros. É uma coisa realmente grave e um episódio bastante inusitado em termos de Uruguai, né? Ontem mesmo, conversando com uma amiga minha que trabalha para um jornal local, dizia, nós estamos em clima de Watergate aqui. Enfim, para você ter uma ideia de que, enfim, ninguém está imune à corrupção. Muito bem, muito interessante, né, Bosco? E é realmente grave, né? Isso não pode deixar de ser colocado, né? A gente às vezes se depara com escândalos muito maiores, mas esse tem também sua gravidade, né, Bosco? Pois é, como a Silvia disse, ninguém está imune, Afonso. Isso me lembrou, não vou citar o nome aqui porque vocês vão entender por quê, mas um político brasileiro, já morreu, né, que me dizia uma vez assim, que ele não assumia essa declaração porque isso ia merecer uma leitura distorcida de que ele estaria admitindo
15% de corrupção. Mas a tese dele era a seguinte: a corrupção não acaba nunca. Você fecha uma porta, ela abre outra, você fecha duas portas, ela abre três. Então, isso torna a missão de qualquer governo, de qualquer Estado, de estar sempre fechando essas portas, correndo atrás, para manter ela num patamar em que o Estado ainda tem o controle das coisas. Então, ele dizia assim: olha, se um Estado, um governo, conseguir manter a corrupção no patamar de 15%, ele tem o controle das coisas. Se for para 20%, 30%, já está perdendo o controle. Com 40%, ele já tem um Estado paralelo, que é uma coisa que a gente conhece bem. O Rio de Janeiro, por exemplo, é isso, né? Lá já é um Estado paralelo. Então, assim, o Uruguai, a gente olhando desse contexto daqui, com tudo isso que está acontecendo lá, ainda a minha visão daqui é de um paraíso, porque é um lugar muito bom de se viver, é um lugar pacífico, tranquilo, que de vez em quando tem essa coisa, né? O sujeito é flagrado comprando uma bermuda por engano. Isso é uma maravilha, né? Fora que o Uruguai ele deu um exemplo muito positivo, né, Silvia, de transição de governo, quando deixou o governo à esquerda e assumiu a direita com Lacalle Pou, e foi algo extremamente republicano, foi uma transição muito pacífica, até bonita de ver, porque foi dada em alto nível, até mesmo quando foi a posse, não lembro exatamente de algum presidente, já se levou o novo eleito, e foi uma coisa assim que ficou exemplar realmente, né? Foi do Lula, não foi isso? Foi do Lula. O Lacalle Pou levou todos os presidentes vivos, fora o pai dele, porque o Lacalle Pou é filho de um ex-presidente e ele tem um acordo com o pai dele de que enquanto ele for presidente, o pai dele não aparece. Enfim, coisas de pai e filho. Mas fora o pai dele, ele levou o Sanguinetti, levou o Mujica e levou o Tabaré Vázquez. Não, foi muito simbólico isso, né? A gente tem que aprender um pouco nesse sentido. Ô Silvia, muito obrigado pela sua participação no nosso Café do My News. Sua presença é sempre indispensável aqui. Em relação ao debate na Argentina, você vai estar de olho para a gente. Nós vamos estar acompanhando aqui no My News também. Muito obrigado pela sua participação e um bom fim de semana aí para você. Obrigada, Afonso.